Olá, muito boa tarde a todos e a todas para mais uma hora de um bate-papo que tem sempre sido muito interessante. A minha convidada de hoje é muito especial, é a professora Guiomar Namo de Mello, que todos conhecem, a rede de São Paulo conhece, respeita e admira. Eu tenho um respeito particular, uma admiração muito grande, e eu vou contar, em vez de falar do tema que a gente vai conversar, depois eu falo, mas eu vou contar uma fofoca de bastidor, que normalmente eu não faço. O programa Reinventando tem uma produção, e tem jornalista que conversa com a pessoa que eu indico para ser entrevistada, que faz um roteiro, uma equipe espetacular, tem a produção que faz os convitezinhos, os cards, e aí eu sempre mando para o convidado o card proposto para ver se está com as referências corretas, se a gente pode, né, publicar daquele jeito. E eu mandei anteontem, um card para a Guiomar, e tinha muita coisa, consultora do CNE, ex não sei o quê. Ela devolveu, falou, Raquel, põe só educadora, a gente é só educadora. Aí eu falei para a produção, Guiomar, essa história você não sabe. Falei para a produção, vamos colocar só educadora, ela quer que deixe só educadora. E as pessoas ficaram assim, que pena, mas ela fez tanta coisa, ela foi tanta coisa, tem tanta coisa bacana no currículo dela. Será que não fica só pouca coisa a gente falar só que ela é educadora? E aí eu me lembrei, e eu fiz questão de contar esse bastidor aqui, porque eu acho que serve para todo mundo. Eu me lembrei que eu li uma vez uma pessoa orientando como fazia currículo vitae para pessoas que estavam começando. Então, quando a gente começa, você põe lá os seus nomes, o seu nome, a sua referência, graduado em, e começa a juntar. Você faz um mestrado, você faz uma especialização, você publica um trabalho, você faz um grupo uma roda de conversa, a gente vai enriquecendo o currículo ao longo da vida. E a conclusão é o seguinte, a gente passa a vida enriquecendo o currículo, escrevendo coisas. Quando a gente chega no final, quando a gente já fez muita coisa, não precisa escrever nada, porque quando fala o nome, a pessoa já sabe quem é, o que fez. Então, a Guiomar é daquelas pessoas que não precisa de currículo vitae. Guiomar Namo de Mello, a gente sabe quem ela é, o que ela fez, o legado e o que ela ainda está fazendo e vai fazer. Então, é uma honra muito grande ter a Guiomar aqui e eu espero que todos que estão acompanhando possam construir um legado tão importante que não precisa nem escrever o que fez, porque são as ações. E só mais uma coisinha para essa coisa de trajetória profissional que a gente faz na vida. Em 1980, quando eu cheguei em Berkeley para fazer PhD em Linguística, eu estava orgulhosíssima, porque eu pleiteei MIT, Berkeley, Austin, fui aceita em todos. Pleiteei bolsa da CAPES, da Fulbright, passei em todas, então eu estava me achando. Primeiro dia de conversa com o meu orientador, ele olhou o meu currículo, tinha muita coisa no currículo. Ele olhou, mas muita coisa teórica, acadêmica. Escrevi, fez, pesquisou, estudou, fez curso, opção de curso que eu tinha feito. Ele olhou e falou assim, tá? E daí? Você fez esse tanto de curso, esse tanto de estudo, e daí? Isso gerou o quê? Então, eu acho importante esse tipo de observação, porque esse programa nosso nasceu com o título de Reinventando, porque nós estamos nos reinventando nesse novo mundo que a Covid acelerou. A gente está discutindo novas formas de aula, novas formas de escola, novas demandas, novos perfis profissionais e até a forma como a gente conduz o nosso, né, trajeto profissional e elabora e constrói o nosso currículo vitae, passa por mudanças. Então, é isso, viu, gente? A Guiomar foi do Banco Mundial, estudou em Londres, fez mestrado, fez doutorado, foi deputada estadual por São Paulo, foi secretária municipal de São Paulo, foi uma assessora importantíssima do Mário Covas, ajudou na Constituinte e eu tenho uma gratidão pessoal, que eu nunca falei isso para ela.
Quando eu fui conselheira do Conselho Nacional de Educação, ela já era conselheira quando eu cheguei, e eu recebia a incumbência honrosa de ser relatora das diretrizes curriculares para formação de professor de educação básica em nível superior. E ela tinha muito mais experiência que eu, claro. Eu estava saindo da universidade, né, virando secretária de educação naquela época, e aí a gente fez um belo documento. Eu fiquei com a fama de ser relatora, mas quem de fato me ensinou a fazer um belo documento foi a Guiomar. Então, Guiomar, muito obrigada, minha admiração, meu respeito e minha alegria enorme por você estar aqui hoje nesse Reinventando. E dentro do espírito do Reinventando, não é, coisas novas que são pertinentes a serem discutidas aqui, eu acho que das inúmeras coisas e assuntos que você domina, a gente podia conversar um pouquinho sobre as novas diretrizes curriculares para a formação continuada de professor, a BNC continuada, que acabou de ser homologada agora no dia 27. Eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre as diretrizes curriculares da educação infantil, do ensino fundamental. Houve mudanças muito importantes. E depois, se sobrar tempo, a nota técnica sobre a educação híbrida, o ensino híbrido, mais importante que eu já li, foi escrita por você. Então, ensino híbrido, fundamental e infantil, formação continuada. Eu queria abordar um pouquinho desses 3 assuntos. Você começa pelo que você quiser, e a palavra é sua, Guiomar, com muita alegria por você estar aqui. Bom dia a todos os que nos veem, a todas as professoras, os professores, educadores em geral, da Rede Estadual de São Paulo. É um prazer estar aqui conversando com a Raquel, e eu gostaria muito que a gente pudesse ter, inclusive, mais tempo por conta de tantos assuntos que nos animam, né? Eu admiro muito a Raquel, porque ela é uma pessoa que tem sempre um projeto, ela está sempre envolvida, ela está sempre realizando alguma coisa. E agora ela está na frente da EFAP, que eu considero uma das coisas mais importantes que o governo do Estado de São Paulo tem, uma das instituições mais importantes, não é? Porque a formação de professores na área de educação, ela precisa ser permanente, ela precisa realmente ser continuada no sentido lato da palavra, né? Então, eu agradeço muito a apresentação que a Raquel fez. De fato, quando a gente chega assim, olhando para trás uma longa carreira, dá um pouco de preguiça de falar tudo. E o melhor é a gente dizer, eu sou uma educadora. Na verdade, é o que eu sou, né? E com muito orgulho, inclusive. Eu gostaria de começar falando das diretrizes de formação continuada, Raquel, porque eu acho que ela tem um interesse direto para a EFAP, né? Eu vejo as diretrizes de formação continuada como uma espécie de, digamos assim, de plataforma em cima da qual a EFAP vai poder construir todas as suas ações de educação continuada dos professores de São Paulo, né? Que vão ser muito importantes a partir de agora, porque, de fato, e esse programa tem um nome muito sugestivo nesse sentido, nós nos reinventamos ao longo desse 2020, né? Alguns com muito esforço, outros com menos, né? O ensino público, de um modo geral, com mais dificuldades, o ensino particular, provavelmente com um pouco mais de facilidade, mas este processo de reinvenção, ele aconteceu independentemente da nossa vontade, mas ele está deixando, eu acho que um saldo, um legado que nós precisamos refletir sobre ele, e nada melhor do que pensar nas diretrizes de educação continuada para isso. Porque as diretrizes de educação continuada, elas têm uma matriz de competências do professor, não só do professor em serviço, mas do professor, de um modo geral, e essa matriz de competências, ela pode ser muito orientadora das ações que a EFAP poderá desenvolver daqui para frente, né?
e neste novo momento. Qual é esse novo momento? Quer dizer, primeiro, o fato de que a tecnologia, muitas escolas eram avessas à tecnologia, a educação, de um modo geral, foi entrando na tecnologia muito devagar e, de repente, por outras circunstâncias, a tecnologia arrombou as portas da escola, não é? E nós descobrimos o potencial que ela tem, tanto o potencial para fazer coisas boas, quanto o potencial para gerar outros problemas em relação aos quais nós precisamos estar atentos, né? Mas, de qualquer maneira, nós tiramos a mitologia da tecnologia. Hoje, eu acho que a tecnologia assusta menos e traz mais familiaridade para o professor da nossa rede. E essa familiaridade com a tecnologia, eu acho que ela tem muito a ver com os critérios e a importância da educação continuada dos professores, né? Primeiro, a importância de que a educação continuada dos professores ela também envolva metodologias ativas. É muito importante a gente pensar em homologia de processos. Se eu estou dando um curso para um professor, seja ele um licenciado em matemática ou um professor de educação infantil, e eu quero que ele use a tecnologia para ter uma metodologia de ensino mais que envolva mais o aluno, que engaje mais o aluno, eu preciso que neste curso ele tenha esta experiência também, né? Quando o professor entra numa IFAP, ele entra como aluno. Por isso que ela chama escola, não é? Esse sentido dela o professor entrou ali, ele entra como aluno. Aluno da educação básica precisa do professor entender como é que se trabalha a tecnologia com metodologias ativas, precisa. Então, este aluno da IFAP também precisa. Então, o docente, as pessoas que vão se encarregar da educação continuada, deverão, de alguma maneira, fazer dela uma espécie de um processo que o professor, vivendo, ele perceba o seu potencial e ele tenha mais desembaraço para aplicar este tipo de tecnologia na sua sala de aula. Quando a gente fala, e aí entra a minha nota técnica sobre ensino híbrido, eu acho que o mérito dela é uma coisa relativamente modesta, mas é importante lembrar, quer dizer, quando a gente pensa que as metodologias ativas são, digamos assim, que as tecnologias elas ajudam a um maior engajamento do aluno, não vamos esquecer que engajamento, educação integral, competências para viver, projeto de vida, todas essas coisas têm uma raiz bastante antiga. A gente deve essas coisas para o Dewey, para Montessori, para o Henri Vallon, para o Ausubel, para uma série de autores que frequentaram a nossa formação, não é? E que hoje nós estamos vendo o potencial que o pensamento deles tinha, ajudados pela tecnologia. Então, a tecnologia não inventou nenhuma metodologia nova, não é? A tecnologia poderá dar, digamos assim, turbinar, dar força, favorecer, fortalecer esta maneira de ensinar, que é uma maneira de ensinar relativamente antiga, entre aspas, não é? É uma antiguidade que nunca ganhou uma escala muito grande em muitos países, e no Brasil inclusive, né? Nós tivemos aqui o Manifesto dos Pioneiros, nós tivemos Fernando Azevedo, nós tivemos também os nossos defensores de uma nova escola, né? Esta nova escola era a escola ativa, a escola que envolvia o aluno, a escola na qual o professor não vinha apenas para despejar conteúdo, mas ele era também um facilitador do processo do aluno, né? Isso tudo já está mais ou menos plantado há muito tempo. Isso faz com que a educação continuada, as novas metodologias, eu acho que elas tenham, e daqui para frente, elas terão que ocupar a nossa pauta na IFAP, na educação continuada, etc. Se me permitem, eu acho que a IFAP tem este potencial enorme, ela tem esta forma de comunicação muito interessante, muito boa, e ela pode, por meio dessa tecnologia, incentivar que o professor viva
uma metodologia ativa, envolvente, engajadora, e, ao fazer isto, ele tenha vontade de repetir e de aplicar isso com seus alunos. Muitos professores já fazem isso. Vamos reconhecer que, com tecnologia ou não, muitos professores já são professores engajadores, professores que sabem como é que eles engancham os alunos no conteúdo, fazendo com que esse aluno tenha mais autonomia, construa outras competências. Mas muitos ainda não. E eu acho que nós precisamos atingir a todos nesse sentido. Eu gostaria de deixar claro que o que de precioso tem as diretrizes para a educação continuada é exatamente isso. É uma matriz onde nós podemos ver com clareza para que nós queremos formar os nossos professores e como nós vamos escolher os métodos e as formas de atingir esse professor. Acho muito feliz, vejam que interessante, que a homologação das diretrizes de educação continuada, ela surge exatamente já quase praticamente no final de um ano em que os professores ficaram muito envolvidos com a educação por meios digitais, mediada por meios digitais. Essa coincidência parece até que ela foi combinada, né? Mas ela não foi, porque uma e outra estarão se encontrando nos lugares aonde os professores vão digamos assim, receber e participar da sua educação continuada, ou no chão da escola, ou em seminários, em lives, em coisas presenciais ou digitais, mas o casamento da matriz de competência que está lá e das competências que os professores tiveram que mobilizar ao longo desse ano, alguns com mais esforço, outros com menos, ele é um casamento perfeito. Eu acho que ele cria, existe a tempestade perfeita, né? Eu acho que em matéria de formação de professores, isso nos dá um momento que é quase um dia lindo de sol perfeito, né? Que seria o oposto da tempestade perfeita. E realmente é muito importante ter uma pessoa como a Raquel pilotando essa instituição que vai se encarregar da educação continuada. Eu gostaria que todos, eu não vou entrar aqui nos detalhes da matriz, né? Mas eu chamaria todos os que estão interessados em formação de professores que lessem com cuidado a matriz de educação continuada, a matriz de competências que digamos assim, a coisa mais importante dentro das diretrizes, né? Estão lá que a formação continuada tem que usar metodologias ativas, ela tem que ser de colaboração, ou seja, os professores têm que estar participando, ajudando uns aos outros, ela precisa ter uma duração, não pode ser uma coisa de um dia, ela não é esse tipo de educação continuada, ele precisa ser continuado, né? Ela favorece a escola como lugar de receber esta formação, né? Como se o chão da escola fosse, digamos assim, o lugar onde é possível que essa formação seja realmente contínua. E com a nova tecnologia, eu acho que dá para acompanhar o professor na escola, se nós quisermos, né? Vejam que grande potencial se abre nesse sentido, né? Então, Raquel, muito obrigada pela oportunidade de falar isso. Mas a gente vai continuar falando, porque eu acho que você tocou em coisas muito importantes. Acho que, como você, acho que todos têm que ler e estudar essa matriz das diretrizes curriculares. É um documento importantíssimo que fala do conhecimento profissional, compromisso profissional, as dimensões do engajamento profissional. Mas tem uma coisa nova, Guiomar, que talvez a gente pudesse aprofundar um pouco, e eu quero aproveitar a sua presença, que é o que a gente fala, não é, do domínio pedagógico do conhecimento, e que hoje a gente até está falando do domínio tecnológico do conhecimento, porque muita gente, mesmo com as novas diretrizes, eu já ouvi gente que tem uma trajetória fazendo uma interpretação muito simplificada, tipo assim,
as dimensões significa que você tem que conhecer o conteúdo que você vai ensinar, você tem que saber o que fazer e você tem que ter compromisso com o aluno. Na verdade, é muito mais profundo do que isso, essa relação da prática. Então, essa importância da prática desde o primeiro momento é um assunto que a gente tem que explorar muito. Aqui na EFAP, nós fizemos um planejamento estratégico, depois, aliás, estou devendo mostrar isso para a rede toda, já apresentei em algumas instâncias, e da mesma forma que a gente tem novos conhecimentos sobre cognição, aprendizagem, memória, prática, a gente também tem novas pesquisas e novos conhecimentos sobre a melhor forma de fazer o desenvolvimento profissional. Eu não estou nem falando muito de formação continuada. Formação continuada ainda traz um pouco aquela impressão de cursos, de pacotinhos, 20 horas aqui, 30 horas ali, que eu chamo um pouco, né, até desrespeitosamente, vou parar de chamar, mas aquela coisa de varejo, dos cursos de varejo, e nós estamos trabalhando a ideia do desenvolvimento profissional como uma coisa para a vida toda, uma ação de longo prazo, é como se a gente tivesse, como o aluno tem o projeto de vida, o professor tem que ter o projeto de vida acadêmica dele, o crescimento profissional se fará em diferentes momentos, em diferentes formatos, pode ser uma especialização que ele faça, pode ser uma roda de conversa, pode ser uma aula invertida que ele dê, pode ser uma troca com os pares, pode ser observação de sala de aula e troca. O que tem de novo nesse conceito, eu acho que é, primeiro, atrelamento aos resultados da aprendizagem do aluno. Isso veio de uma mudança de enfoque que nós fizemos quando nós começamos a prestar atenção, não no ensino que o professor faz, mas no que o aluno aprende. Então, do momento que você pôs o foco no aluno, na aprendizagem do aluno, tudo teve que ser alterado, né? E acho que ainda precisamos aprofundar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância o que é ter o domínio do conteúdo, o que é saber o que fazer com aquele conteúdo e como trabalhar isso. Você já falou nas metodologias ativas, mas eu queria bater um pouco mais, acho importantíssimo esse ponto. Olha, é uma pena que o campo educacional no Brasil, durante muitos anos, ele esteve voltado apenas para determinados enfoques, né? Porque, por exemplo, um conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo é um conceito que o Schumann vem trabalhando desde a década de 80. Não é uma coisa, não é uma última novidade, não. Ele vem trabalhando desde a década de 80. O Schumann teve um trabalho muito interessante nesse sentido, porque ele plantou grupos em determinadas universidades importantes nos Estados Unidos e deixou esses grupos desenvolvendo estudos, estudando a prática dos professores, etc. Né? Então, hoje você tem coisas em Wisconsin, com a Deborah Ball, você tem coisas em Stanford, você tem coisas em Harvard, que são, de alguma maneira, decorrentes daquele trabalho que eu chamo seminal do Schumann. Sim. Seminal porque jogou a semente, né, nos diferentes lugares. Tenho enorme admiração por esse tipo de trabalho, né, e fiquei muito admirada também de que eu não tivesse entrado em contato com este tipo de abordagem, senão já praticamente no século XXI, já entrando nos anos 2000, né? Final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Na verdade, o que o Schumann faz é quase um ovo de Colombo, na minha opinião, né? É uma coisa que realmente é óbvia, mas é aquele óbvio que ninguém tinha equacionado, digamos assim, de uma maneira coesa, de uma maneira teórica e praticamente digamos, compreensível, né? Que é basicamente o seguinte: não adianta eu ensinar uma didática, entre aspas, separada do conteúdo, como muitas vezes é o padrão na formação inicial de professores no Brasil e mesmo na formação continuada. Quer dizer,
O que eu preciso é que o professor domine o conteúdo para ser ensinado. E o conteúdo para ser ensinado é um conteúdo diferente de um conteúdo qualquer. Né? O melhor teste disso foi feito pelo trabalho da Débora Boll, que ela, na verdade, ela desenvolveu uma espécie de um teste de conhecimentos de matemática e ela aplicou esse teste nos grandes acadêmicos de matemática, nas pessoas que estão na universidade fazendo a grande pesquisa, construindo conhecimento de matemática. Ela aplicou este teste em profissionais que usam muito a matemática na sua prática, tipo os engenheiros, os economistas, que são, talvez, hoje, mais usuários ainda do que os engenheiros em matemática, por conta que o economista hoje ele funciona a partir de modelos matemáticos, inclusive, de algoritmos, etc. E ela aplicou também este teste para professores que foram considerados bons professores de matemática, sob o critério de que são professores cujos alunos aprendem aquilo que está previsto que eles devem aprender. E quem se saiu melhor neste teste foram os bons professores. Não que eles saibam mais matemática do que o acadêmico, é que eles sabem uma matemática que se ensina. Né? Daí veio aquele artigo famoso que a Débora Boll escreveu, que eu gosto muito do título dela, que é uma pergunta. Como aprendem os que ensinam? Não é? Como que eu tenho que ensinar os que ensinam? Eu preciso ensinar os que ensinam de uma maneira que eles entendam como se aprende aquele conteúdo. Qual é o processo cognitivo envolvido nesse conteúdo, como é que este conteúdo pode ser aplicado, quais são os erros mais comuns. O bom professor é aquele que conhece os erros comuns na disciplina dele. O bom professor é aquele que conhece os mitos em torno da sua disciplina, né? Enfim, o bom professor é aquele que sabe ensinar porque ele sabe o conteúdo que se ensina, ele não sabe um conteúdo qualquer. Né? Isso tem uma consequência prática, Raquel, muito grande, porque é como dizer, quem sabe didática de uma disciplina, quem sabe como se ensina uma disciplina, é o especialista na disciplina. Não é o pedagogo, não é o catedrático ou o grande conhecedor dessa disciplina, é aquele que conhece como se aprende essa disciplina. Daí a importância da psicologia do desenvolvimento de aprendizagem, e inclusive das últimas descobertas da neurociência, etc. Porque o que diz o Schumann? Quando eu vou ensinar alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que saber é como que eu vou apresentar isso. Né? Como que eu vou pôr essa questão na minha interação com o aluno? Como é que eu vou gerenciar este conteúdo na relação com o meu aluno? A segunda coisa que eu tenho que ter é um repertório de exemplos, de metáforas, de diferentes maneiras de usar este conteúdo. A terceira coisa que eu tenho que ter é qual é o melhor método para ensinar esse conteúdo pelo tipo de conteúdo que ele tem. Então, seria assim, qual é o melhor método para ensinar história? É uma coisa. O melhor método para ensinar física é outra. Porque eu estou falando de campos do saber que são epistemologicamente, desculpe a palavra comprida, mas não tenham medo dela, epistemologicamente diferentes. Para aprender história, eu tenho que mobilizar determinadas operações cognitivas, e para aprender física, eu tenho que mobilizar outras operações cognitivas. E é esta variedade de conteúdos que exigem diferentes processos mentais ou operações intelectuais que traz a riqueza da escolaridade completa. Não é? Traz a riqueza da formação
integral do ponto de vista do conhecimento e do intelecto. Por quê? Porque eu estou treinando intelectos não apenas numa coisa, eu estou treinando intelectos em diferentes maneiras de abordar a realidade, de fazer a pergunta e de verificar, de levantar uma explicação possível, verificar essa explicação. Eu posso fazer isso em história, eu posso fazer isso na matemática, só que a epistemologia delas exige uma didática diferente. Eu não vou usar os mesmos métodos de matemática que eu uso na física. Isso, de alguma maneira, permite a gente dizer que não adianta eu dar o conteúdo de física e depois eu mandar o aluno fazer uma disciplina que se chama Didática e Prática de Ensino de Física. Porque a pessoa que vai dar didática e a metodologia de física não acompanhou o processo pelo qual esse aluno passou na construção de conhecimento de física ao longo de 4 anos. Em resumo, o indivíduo, ou o especialista que vai ensinar a didática ou como se ensina uma coisa, tem que ser alguém da área, tem que ser um especialista naquele tipo de conteúdo. Por isso... Mas isso é tão sério, sério, Guiomar, porque, infelizmente, as nossas universidades ainda têm, até hoje, uma tradição de separação. Eu vejo a Universidade Federal de Goiás, né, de onde eu sou aposentada, onde fui professora há muitos anos, as licenciaturas funcionavam num prédio, num lugar muito longe da cidade, que é o campus avançado da Universidade Federal. Todas as licenciaturas, matemática, física, letras, história, os alunos faziam a licenciatura lá. No último ano, eles iam para a faculdade de educação, que era no outro campus, no centro da cidade. Os professores nem se encontravam, não havia a menor ligação, eu acho que até hoje é assim, não há a menor ligação entre as didáticas e as matérias, as disciplinas cursadas na faculdade de educação, para o professor ter o título de licenciado, com o que se faz lá. Quando a gente sabe que hoje... eu tive agora, esse ano, em janeiro, uma semana com a Paula Lozano lá em Santiago. Os alunos da Universidade Diego Portales, já no primeiro ano, vão para a escola fazer observação. Então, a prática de ensino acontece desde o primeiro ano. Eu tive a sorte de, como aluna, viver essa experiência. Por isso, eu falo com muita tranquilidade sobre 2 extremos. Eu me formei em letras na Universidade de Brasília, e a universidade tinha uma escola de aplicação na época. Então, como é que foi a minha prática? Quando eu fui fazer 1 ano de didática de inglês, 1 ano de didática de português. Como é que funcionava o ano? Primeiro semestre, eu ia às aulas da professora no colégio de aplicação, assistia todas as aulas dela. Quando acabava a aula, nós discutíamos tudo que ela tinha feito em sala de aula, durante 1 semestre. No segundo semestre, eu assumia a turma e ela assistia todas as minhas aulas. No final, a gente discutia tudo que tinha sido feito. Ou seja, o famoso ação, reflexão, ação, aquela coisa que a gente vem falando, mas que às vezes a gente fala sem ter muita noção da dimensão e da profundidade. E mesmo tendo sido só no último ano, foi uma experiência completamente diferente do que a que eu tinha com os meus alunos em Goiás, onde eram campos diferentes, nenhuma relação. Então, está passando da hora e eu tenho tentado, eu já fiz 2 reuniões nesse sentido, Guiomar, até bom como informação para a rede, amanhã eu tenho uma segunda reunião. Eu tenho conversado com as universidades no sentido de fazer um estágio supervisionado, seja ele remoto ou presencial, já o início da formação profissional do professor, porque ele, eventualmente, ele virá para uma das redes públicas, né, seja privada ou pública, mas o Estado ainda é o grande empregador. Então, a gente tem que começar a pensar no desenvolvimento profissional do professor
desde a prática, desde que ele está cursando a formação inicial. Então, tem que haver essa aproximação da formação inicial com a formação continuada, essa trajetória ao longo da vida. E você falou uma coisa muito... Eu acho que houve uma má interpretação de alguma coisa que ou você ou eu falamos. Seria bom a gente esclarecer. O professor José disse que lamenta, e aspas, não é importante o que o professor ensina. Estou muito triste, me sinto desmotivada. Preparar uma aula de excelência deixou de ser valorizado. Da minha parte, não é nada disso. Preparar uma aula de excelência, pelo contrário, é cada vez mais valorizado, talvez a forma de preparar a aula, isso que Guiomar falou, né, você ter repertório de exemplos, de metáforas, essa preocupação com como que o meu aluno vai aprender, porque o que eu vou ensinar, eu sei de cor e salteada. Quem tem o domínio do conteúdo disciplinar sabe o que vai ensinar. Então, o problema não é de domínio. A preocupação que a gente tem que ter é como que o meu aluno vai aprender isso. Daí a importância de conhecer o aluno, as etapas, o meio socioeconômico em que ele vive, aquela série de coisas que o documento do Conselho Nacional de Educação fala, e né, com essa empatia de tentar ver o outro, porque eu vou alfabetizar uma criança, para mim não tem problema nenhum, mais alfabetização, estou alfabetizada há séculos. Mas a criança tem dificuldade em ler sapo, show, casa, de sons diferentes para que ele vê a mesma letrinha, os finais de palavras em português, elefante, dendê, ipê. Então, o professor tem que preparar a aula pensando que os alunos cometem de erro e analisando os erros deles, mas tentando ver como é o processo de aprendizagem dele. Da minha parte, se eu falei isso... Raquel... Mas eu queria falar, Guiomar. Esses mal-entendidos, realmente, quando você fala com muita gente, é provável que a sua comunicação não seja correta com algumas pessoas. Quando a gente fala em conhecimento pedagógico do conteúdo, a gente não está desvalorizando o conteúdo. Ao contrário, a gente está valorizando a natureza do conteúdo. Nós estamos indo além. Nós estamos dizendo que o conteúdo da física não só é importante, como eu preciso entender a maneira como se aprende física. O processo intelectual, a operação mental que está envolvida nisto. É daí que o conhecimento da física se torna mais importante, porque eu não posso ensinar física do mesmo jeito que eu ensino outras coisas. Preparar bem uma aula é dominar o conteúdo a ponto de saber bem como é que se ensina este conteúdo. Muitos professores já fazem já usam este processo, esse tipo de operação intelectual. Mas nós estamos falando de desenvolvimento profissional do professor. E nós estamos falando de professores que dominam, que têm esse tipo de domínio, de professores que não têm, e da importância que todos venham a ter. E também nós estamos falando do problema sério que é a formação inicial de professores no Brasil. Certo? A formação inicial de professores no Brasil, como bem exemplificou a Raquel, ela, em geral, ela separa a pedagogia do conteúdo. E o que nós estamos propondo, o conceito que o Schumann, não estou propondo nada, o que o Schumann desenvolveu é que não existe essa separação entre pedagogia e conteúdo. O conteúdo tem que ser o conteúdo que se ensina. Desculpe o neologismo, um conteúdo ensinável, certo? E não um conteúdo que eu não trabalhei o suficiente ou que eu não domino como se aprende esse conteúdo. O bom professor de história não é o grande historiador. O bom professor de história é aquele que consegue saber definir o que ele vai ensinar, entender a natureza deste
conteúdo e planejar o modo de ensinar esse conteúdo. Daí que a gente diz que não é um generalista. Não adianta um generalista que dá aula de didática. A didática é importante, não estou dizendo que ela não é, mas para outras coisas. Na didática é onde você aprende sobre currículo, sobre avaliação, sobre uma série de questões educacionais que não estão diretamente envolvidas no ato de ensinar e aprender, né? Elas dão o contexto para você. Agora, envolvido no ato de ensinar e aprender é o conteúdo. E esse conteúdo é que precisa ser dominado pedagogicamente. E indo além, agora, quer dizer, quando a gente introduz nisso a variável tecnologia, é um pouco assim, é o domínio tecnológico do domínio pedagógico do conteúdo, certo? Por isso que existe até uma sigla em inglês para exemplificar isso, que é o TPAC, né? É o TPACK, né? Eu nunca lembro direito quais são todas as palavras envolvidas, mas, enfim, o domínio, eu sei como é que se ensina esse conteúdo e mais, eu sei como é que a tecnologia vai me ajudar a desenvolver esse conteúdo. Portanto, a tecnologia não determina, né? A ideia de que a tecnologia vai dispensar o professor, ela é hoje absurda, porque, ao contrário, a tecnologia exige a presença do professor. E é ele que vai saber como usar a tecnologia. Com certeza. Claro, com certeza. Isso com está certeza. muito claro. Olha, Guiomar, a professora Raquel Cris está dizendo que você é uma mulher muito sábia e esclarecedora. O professor Fábio Barros está emocionado, fala super pertinente da Guiomar. O professor Cláudio Omar, né, está falando roteiro de estudo. O professor, está cheio de perguntas aqui, eu estou tentando selecionar alguma coisa. O professor Zé Roberto falou, isso não é excludente para quem não tem acesso à tecnologia? Depois você comenta rapidamente, Guiomar. Rosângela, perfeito esse pensamento. Enfim, a professora Ana Lúcia está dizendo, sim, por isso memória em história é algo tão usual. O professor Anderson está falando que não podemos generalizar. Na Unesp, em Bauru, não é bem assim que ocorre, pelo menos no curso de matemática. Claro que não, Anderson. Eu dei um exemplo antigo de quando eu era professora na UFG e algumas universidades têm essa separação, que não é desejável. Ainda bem que nem todas têm, e graças a Deus, né, pelo que você está dizendo, a Unesp de Bauru, parabéns. A gente tem que universalizar essa interação da prática com o acadêmico teórico, né? O professor Ivan está dizendo que a fragmentação do ensino é muito prejudicial à formação do professor. O professor Gilberto está dizendo que hoje tivemos a notícia da retirada de verbas da educação. Verdade, 1 bilhão e 400 milhões, lamentável. A professora Rosemary está dizendo que as suas palavras são sempre impecáveis, ótimos conteúdos e reflexão, professora Márcia, muito boa formação, parabéns, professor Ivan, muitos elogios, Guiomar, parabéns, muito obrigada. Agora, talvez valha a pena você comentar aquela preocupação da exclusão para quem não tem acesso à tecnologia, né? Aqui, ó, a fragmentação do ensino é prejudicial à formação, ok, a gente concorda, e... bom, eu li alguma coisa que a pessoa estava... Eu ouvi. Né? Ao contrário, não, exatamente o oposto. Quer dizer, o que a gente está dizendo é que esta ideia, o domínio pedagógico do conteúdo e o engajamento do aluno, a educação ativa, ela é anterior à tecnologia. Quer dizer, ela só veio agora dar mais condições para que esta ideia realmente tenha uma escala maior, né? A tecnologia não é a tecnologia que domina
a metodologia. A metodologia é que faz com que a tecnologia trabalhe em função daquilo que você quer que o aluno aprenda. Então, ao contrário, sem nenhuma tecnologia, nós estaríamos dizendo a mesma coisa. Agora, a tecnologia realmente traz um alento maior. Para mim, na minha modesta opinião, a grande contribuição que a tecnologia traz neste quadro é a possibilidade de você escalar, de você fazer isso em larga escala. Isso que nós estamos fazendo agora, atingindo talvez milhares, não sei quantos, mas pelo menos milhares, a 1.000 alunos, 1.000 professores, isso é um exemplo da escalabilidade. Certo? Quer dizer, esta tecnologia poderia hoje estar sendo usada para ajudar cada professor a viver uma experiência de metodologia ativa, por exemplo. Né? Então, isso poderia ser feito numa escala grande. Os ideais, gente, da escola nova, os ideais da aprendizagem centrada da escola que está preocupada mais com a aprendizagem e não com o ensino, como tão bem a Raquel exemplificou, estes ideais, eles são antigos, eles são anteriores à tecnologia. Né? O que hoje nós podemos fazer é retomá-los. Obviamente, a gente, como se diz o nome deste programa, a gente reinventa. A gente não inventa eventualmente, a gente reinventa porque a gente pega uma aspiração, um ideal, um valor que é antigo e a gente coloca num contexto que é atual. E isto, obviamente, com isso você faz certos ajustes, mas você não dispensa o professor. Ao contrário. De modo que o professor que não tem acesso à tecnologia pode perfeitamente se beneficiar do conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo, independentemente de qualquer tecnologia. Aliás, quando Schumann formulou tudo isso, a tecnologia estava engatinhando. Gente, o primeiro artigo do Schumann é de 1987. Exatamente. Provavelmente, nem na secretaria das escolas americanas o computador ainda tinha chegado a essa altura. Não é, Raquel? Olha, é impressionante. Não, e essa coisa da escala que você disse, que o grande problema no Brasil é escala, um país muito grande, não é? Com muitas diferenças, muitas desigualdades. Eu posso te afirmar que a gente tem muito mais de 1.000 agora, só pelo centro de mídias, mas isso aqui também vai pelo Facebook e pelo YouTube, que a gente tem menos controle ainda, mas é muita gente. Então, essa escala é absolutamente essencial. O professor Silvio Luiz está dizendo que Química e Física é no laboratório, sim. O professor Valdir Junqueira está dizendo que é preciso entender a dificuldade do aluno e capacitá-lo na superação. A professora Jandira está dizendo, ótimo, entendo que nossos cursos de pedagogia precisam mudar. Saber como se aprende é fio da meada para conseguir resultados. Isso foi a professora Mônica. A professora Ana Lúcia está dizendo que gosto muito desse espaço, estou viciada. Que bom, Ana Lúcia, esse é um bom vício. Venha sempre. Estou amando, a professora Aparecida, a nossa conversa. Estou amando a nossa conversa. Que bom, né, Guilmar? É isso que a gente... Maravilha. Então, parabéns, professoras. O professor Joaquim está dizendo que o conhecimento e tecnologia são irmãs gêmeas da aprendizagem. Sem uma, a outra não funciona. Tem mais pergunta aqui, a gente está com o tempo quase acabando. Você quer fazer um comentário geral rapidinho sobre essas observações que eu li? Eu quero sim, Raquel. Em primeiro lugar, muito obrigada por todas as pessoas que nos estão cumprimentando. E esse cumprimento, eu acho que muitas vezes é uma certa descoberta de alguma coisa que a pessoa já sente, certo? Dentro da sua vida intelectual íntima, ela sabe que se ela não domina a dificuldade do aluno, se ela não vê como é que o aluno está empacado
digamos assim, num determinado conteúdo, ela não consegue avançar com esse aluno, essa pessoa já sabe. Só que a gente vem e coloca para ela um conceito, não é? Isso que eu disse, por isso que eu disse o que o Schumann fez para mim, é uma espécie de ovo de Colombo. Quer dizer, todo mundo meio que sabe que nós precisamos ter um domínio do conteúdo que é um domínio próprio para ser ensinado, não é? Que envolve metodologia, sim, mas envolve também entender como é que se aprende esse conteúdo. Daí a importância da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, não é? E eu quero terminar, Raquel, com algumas questões que eu considero tão importantes. Esse como se aprende, essa ideia de como se aprende, não é para a gente se desembestar e fazer grandes cursos de psicologia da aprendizagem. É a gente entender quais são as grandes apostas de hoje que a psicologia tem. Nós não precisamos saber nós não precisamos começar de Pavlov, como a gente começava quando a gente estava no curso de Psicologia do Desenvolvimento, mas o que nós precisamos é saber o que a psicologia da aprendizagem tem para me dizer hoje que seja útil para o meu trabalho docente. Esta é a questão, né? E a Associação Norte-Americana de Psicologia e a Associação Norte-Americana de Psicologia Educacional, elas estão fazendo um esforço nesse sentido muito interessante, que é assim, como se aprende? Faz uma publicação e diz assim, o que a psicologia já sabe sobre isso? Então, a psicologia já sabe que as pessoas aprendem a partir daquilo que é próximo. Não precisa ficar entrando com grandes teorias do Vygotsky sobre psicologia, sobre a psicologia do Vygotsky. As pessoas aprendem sobre aquilo que é próximo. Para que a pessoa aprenda, ela tem que sair um pouco da sua zona de conforto. Ela tem que ser estimulada a olhar além, né? Isso, a psicologia já sabe disso. Então, essas publicações, elas colocam tudo isso, né? E aí elas colocam uma explicação teórica do que está sendo dito e colocam uma grande bibliografia, que é para, se você tiver interesse de se aprofundar naquilo, a bibliografia está disponível. Isso, para mim, é quase um roteiro de um curso de psicologia da aprendizagem, né? Eu vejo que é uma pena que as editoras brasileiras não se interessem por traduzir e publicar esse tipo de coisa, porque eu acho que seria de uma grande utilidade para os professores. Não, a tradução não é nenhuma coisa, uma tradução técnica. Eu mesma, você, ou com certeza, poderia traduzir um texto como este e a gente poder disseminar isso online. Eu estou querendo terminar com isso, porque eu sempre gosto de terminar com uma ação concreta que a gente pode fazer, certo? Isso, por exemplo, é uma coisa interessante que a gente poderia estar abrindo para os professores aquilo que a psicologia da aprendizagem tem para contribuir. Aí vem todos os estudos, você quer saber quem estudou tal coisa, blá, blá, tudo isso está na bibliografia, mas você tem ali um princípio e uma explicação, que é uma explicação técnica, mas não é uma explicação acadêmica, é uma explicação para o professor. Eu vou ter que te cortar, porque acabou o tempo. É uma pena. Essa pergunta aqui acrescenta muito para o conhecimento dos professores, muito bom, assunto renovador. É importante conhecer Pavlov também, sim, é importante conhecer Pavlov. Esse programa nos anima por demais, sempre é um momento muito produtivo esse com vocês. Gente, muitíssimo obrigada. A Guiomar vai ter tempo só de falar tchau. Muito obrigada. Primeiro, eu vou ter tempo para agradecer a você por me dar a oportunidade de falar com o pessoal da rede, que eu sempre tenho vontade de fazer isso e gostaria de voltar em outras ocasiões. Está convidada para voltar. Vamos continuar. Tem muito assunto para a gente discutir. Gente, muito obrigada. Tchau para vocês. Continuar com assuntos que nos ajudem a reinventar a nossa prática, né, docente. Um beijo. Obrigada, Guiomar. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau.